Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa terça-feira, 20 de agosto. Bora conferir os jogos? Às 4 da tarde, a gente tem jogo pela qualificação da Champions League. Lille, da França, contra a Slavia Praga, da República Tcheca. O jogo vai ser disputado no estádio Reynaud. Não é tecnicamente o estádio do Lille, mas ainda assim é na França, então o Lille joga em casa, entre aspas. E o Lille é um time da primeira divisão do campeonato francês. No último campeonato ele terminou em quarto lugar. Dos 34 jogos, marcou 52 gols, uma média de pouco mais de um gol por jogo. E o Slavia Praga é um time da primeira divisão da República Tcheca, da Fortuna Liga. Ele no último campeonato ele acabou ficando em segundo lugar, atrás só do Sparta Praga. E dos 35 jogos, marcou 76 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. Desses 35 jogos foram 26 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas. Quando a gente dá uma olhada no jogo dos dois times na qualificação da Champions nos últimos jogos, a gente pode ver o Lille encarou no último jogo o Fenerbahçe. No primeiro jogo o Lille ganhou por 2-1 e no segundo, no jogo de volta na casa do Fenerbahçe, terminou empatado com 1-1. Já o Slavia Praga, no jogo de ida na casa do Slavia Praga, ele pegou o Royal Union da Bélgica, acabou ficando 3-1 do Slavia Praga, e no jogo de volta na casa do Union, o Slavia Praga ainda assim ganhou por 1-0. Considerando o fator ofensivo dos dois times, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,31 para a gente colocar no boletim. Também às 4 horas, pela qualificação da Champions, a gente tem Dinamo Zagreb, da Croácia, contra Qarabag, do Azerbaijão. O Dinamo é um time da primeira divisão do campeonato croata, a HNL. No último campeonato ele terminou em primeiro lugar. Dos 36 jogos foram 67 gols marcados, uma média de quase 2 gols por jogo, e ele ficou em 8 pontos de vantagem do segundo colocado no campeonato, uma diferença muito significativa. Já o Qarabag é um time da primeira divisão do Azerbaijão, a Premier League do Azerbaijão. No último campeonato ele terminou em primeiro lugar e dos 36 jogos do campeonato foram 97 gols marcados, quase 3 gols por jogo de média. Ele terminou com uma vantagem de 25 pontos do segundo colocado, uma vantagem maior ainda, muito significativa. E quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, dando uma olhada no Dinamo, 3-0, 2-1, 5-0, 2-2, já o Qarabag, 7-2, 3-0, 2-1, 4-1, 5-0, então são times extremamente ofensivos, principalmente o Qarabag. O Dinamo tem a vantagem do fator casa, mas ainda assim o Qarabag é um time que costuma marcar muitos gols na partida, e por conta disso o nosso palpite desse jogo é mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,24 para a gente colocar no boletim. Também às 4 horas, pela qualificação da Champions League, a gente tem Bodø Glimt, da Noruega, contra a Estrela Vermelha da Sérvia. O Bodø Glimt é um time da primeira divisão do campeonato da Noruega. No último campeonato ele terminou em primeiro lugar. Dos 30 jogos foram 78 gols marcados, uma média de mais de 2 gols por jogo. E recentemente o campeonato da Noruega voltou. Atualmente foram 19 jogos, ele está em primeiro lugar atualmente, e desses 19 jogos foram 42 gols marcados, uma média até agora de mais de 2 gols por jogo. Já o Estrela Vermelha é um time também da primeira divisão da Sérvia, a Superliga da Sérvia, e do último campeonato ele terminou em primeiro lugar. Nos 37 jogos foram 94 gols marcados, uma média de quase 3 gols por jogo. Ele ficou com 18 pontos de vantagem do segundo colocado, uma vantagem muito grande. E atualmente o campeonato da Sérvia também voltou. Ao todo até agora foram só 5 jogos. Atualmente ele também está em primeiro lugar. E desses 5 jogos ele já marcou 18 gols, uma média de mais de 3 gols por jogo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, quando a gente olha o Bodø Glimt, 4-1, 1-1, 1-0, que sai um pouco do padrão,
depois 4-2, 3-1. Olhando o Estrela Vermelha, os últimos jogos, 4-1, 4-1 de novo, 4-0, 2-2, 4-0. Então são times também extremamente ofensivos. O Bodoglin tem a vantagem do jogo de ida de jogar em casa, mas ainda assim a gente acredita que o Estrela Vermelha não vai deixar ele levar uma vantagem muito grande para o jogo de volta. E para esse jogo, o nosso palpite é mais de 1,5 gol na partida, com uma odd de 1,19 para a gente colocar no boletim. E às 9h30 da noite, a gente tem oitavas de final da Libertadores. Atlético Mineiro contra San Lorenzo. O Atlético do Brasil contra o San Lorenzo da Argentina. O Atlético, um time da Série A do Campeonato Brasileiro, atualmente vem jogando muito bem dentro de casa. Quando a gente olha os 5 últimos jogos do Atlético em casa, foram 4 vitórias e 1 empate. E o San Lorenzo é um time da primeira divisão do Campeonato Argentino, da Liga Profissional Argentina. Até agora, no campeonato, só rolaram 10 jogos na atual temporada. Ele atualmente está em 26º lugar. Desses 10 jogos, ele só teve uma vitória e foram 4 empates e 5 derrotas, então ele não está numa boa fase no Campeonato Argentino. E tem um dado interessante do Atlético Mineiro, que ele não perde em casa para times argentinos desde 1998. São 26 anos que ele não perde em casa para times argentinos, então ele tem um bom aproveitamento jogando em casa. Ele vai contar com Scarpa, Arana, o Paulinho, que é o atual artilheiro da Libertadores para o Atlético Mineiro. O Hulk provavelmente não vai jogar, porque ainda está em fase de adaptação física, mas ainda assim a gente acredita que o Atlético nesse jogo, jogando em casa, vai pelo menos no mínimo levar um empate. Então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é dupla hipótese para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ou empate. Tá com uma odd de 1,12 para a gente colocar no nosso boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Jogo do Lille contra o Slavia Praga, mais de 1,5 gol, com uma odd de 1,31. Jogo do Dinamo Zagreb contra o Qarabag, mais de 1,5 gol, com uma odd de 1,24. Jogo do Bodoglin contra o Estrela Vermelha, mais de 1,5 gol, com uma odd de 1,19. E Atlético Mineiro ou empate, com uma odd de 1,12, totalizando uma odd de 2,16, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixem nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet.